Feliz sábado a todos. É muito bom estar com você neste momento para a gente adorar junto ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus, porque você está aqui adorando a Deus. A você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, sejam bem-vindos a esse momento de adoração. Que o nosso Deus toque o seu coração nesta manhã, e eu espero que o nosso Deus toque o nosso coração nesta manhã, porque a palavra de Deus será um remédio, um bálsamo ou uma orientação muito segura de Deus para mim e para você. Você já ouviu falar do politicamente correto? As pessoas gostam muito do politicamente correto. Sabe por quê? Porque o politicamente correto encobre a verdade, encobre o que realmente precisamos. E eu gosto dos discursos de Jesus. Os discursos de Jesus não eram politicamente corretos. Os discursos de Jesus tinham um ponto final. Ele dizia: o caminho é por aqui, ou então não tem caminho. Esta é a verdade e não existe uma outra. E eu quero hoje usar um pouquinho do discurso de Jesus num texto que ele deixou na palavra, escrita aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 7. Está dentro do maior discurso de Cristo. Para mim, um discurso completo para aquele que quer a eternidade, para aquele que quer a vida eterna. É um discurso bem complicado, difícil e bem direto, no entanto, muito claro. E eu acho que nós estamos vivendo em dias que nós precisamos da mensagem direta e clara para alcançar o nosso coração, para trazer as alegrias que nós precisamos na nossa vida cristã. Ao você achar Mateus capítulo 7, verso 13 e o verso 14, antes de você ler, nós vamos orar a Deus mais uma vez, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender a palavra dele para este momento. Tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração. É bem provável que, da forma como está escrito, alguns gostem e outros não. Talvez aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais possam gostar e não, mas eu vou pregar a palavra de Deus, é aquilo que significa o que Jesus falou, de como devemos viver como cristãos, nos dias em que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus. Para nós é muito importante isso, seguir a palavra de Deus. Acharam? Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela salvação que nós temos em Jesus. Muito, muito obrigado pelo dom precioso da vida, pela proteção, pelo carinho, pelo amor e pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigado a Deus porque temos o perdão dos nossos pecados em Cristo e em Jesus a alegria e o privilégio de nos aproximarmos do Senhor. Paizinho querido, nós estamos com a Tua palavra aberta. Em nome de Jesus, por favor, envia-nos o Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender, compreender e ousadamente nos colocarmos ao Teu lado, para que assim possamos fazer a Tua vontade e quando Cristo voltar possamos desfrutar da eternidade com Ele. Nos abençoe para aqui, abençoe cada adorador que aqui vieram, aqueles que estão nas redes sociais, nos encha com o Teu Espírito, nos salva para o Teu reino e usa-nos conforme apraz o Teu coração, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 7, verso 13 e o verso 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está falando aqui de coisas que nós conhecemos muito bem. Assim como os ouvintes de Jesus conheciam muito bem o que Jesus estava dizendo. Eles conheciam a figura de linguagem. Eles estavam acostumados com os caminhos sinuosos, tortuosos e montanhosos da sua região. Algumas cidades, ou quase que a sua maioria dos templos bíblicos, elas tinham muros e portões. E a maioria delas fechavam as suas portas antes do pôr do sol. E aqueles que saíam e viajavam, eles faziam de tudo para estar antes do pôr do sol, porque as portas se fechavam e ninguém mais entrava. Era uma forma de proteção. E aí a viagem ficava muito difícil. Montes, poeira e assim por diante. O que Jesus está falando aqui, queridos, que nos chama a atenção, é que não são coisas antagônicas. Não são coisas contrárias. São coisas parecidas ou iguais. Ele está falando de porta e de caminho. Ele está falando de porta estreita, caminho estreito, porta larga e caminho largo.
E porta é porta. Nós temos ali uma porta de vidro bem larga que você passa por aqui e entra dentro da igreja. E essa porta ali é diferente em espessura daquela porta da salinha da tesouraria ali atrás, que você tem que ter mais cuidado para entrar por ela, que ela é bem estreita. Na sua casa tem porta, a porta da sala não é a mesma porta que você entra no banheiro. Diferente, uma estreita, uma mais larga. Então, Jesus não está falando de coisas diferentes, Jesus está falando de coisas parecidas, no entanto, que levam a destinos diferentes, que levam a destinos completamente antagônicos. São coisas iguais, mas que não levam para o mesmo lugar. A despeito de ser uma estrada larga e uma estrada estreita, elas não levam para o mesmo lugar. No contexto que Jesus está dizendo aqui. É claro que todo o discurso do capítulo do livro de Mateus aqui, do grande sermão da montanha, que são vários capítulos da Bíblia, né? Ele tem uma direção, um objetivo, é orientar as pessoas que querem a eternidade, é orientar as pessoas que querem o céu, é orientar as pessoas que estão vivendo nessa terra, mas que precisam da vida eterna. A única diferença que tem desses caminhos e dessas portas, que Jesus está dizendo, é só a espessura. Mas no todo, ele é muito parecido, a despeito de não levar para o mesmo lugar, a despeito de não levar para o mesmo caminho. Veja, porta estreita, a porta larga, caminho largo, dá uma ideia de liberdade, dá uma ideia de expansão, que não existe limitações. Quem dirige em estradas, sabe o que eu vou dizer? Quando você pega uma estrada bem estreitinha, que tem matos do lado, você tem todo o cuidado para cuidar para o mato não arranhar o seu carro, não é verdade? Se você pega uma estrada larga, você não está nem aí com quem está do lado, com o mato, vai e corre até, né? Mas se a estrada é estreitinha, você vai com cuidado, né? Aqui e ali, e a estrada é larga, tem buraco, você desvia, vai embora, nada te impede. A ideia que Jesus está apresentando aqui é que um caminho me parece muito favorável, não existem empecilhos, não existem impedimentos. E outro caminho, existem empecilhos e existem impedimentos. O que Jesus está dizendo, queridos, é que no contexto religioso, o caminho largo e a porta larga não encontra barreira, não encontra dificuldade. Não há nada que impede. O mundo aceita, não existe oposição, não existe dificuldades para você andar na sua vida. No caminho largo, que tem a ver com igreja, com religião, tem Bíblia, tem louvor, tem adoração, sabe, tem música, tem até milagres, tem todas as coisas. No caminho largo, tem todas as coisas que diz respeito à adoração. No caminho largo, você pode até avançar um pouco mais, você pode se divertir à vontade. Você pode beber, você pode dançar, você pode pular o carnaval em nome de Jesus. No caminho largo, você pode cantar uma música mundana com letras que envolvem o nome de Jesus. Está tudo bem, não tem nenhuma dificuldade, é muito normal. O mundo aplaude, o mundo gosta, existe um êxtase nesse momento de adoração, um frenesi, uma certa expectação de poder, parece que está tudo bem espiritualmente e o poder está ali. Existe um momento de envolvimento que as pessoas acham que realmente estão no caminho correto. Você não precisa se preocupar com oposição, você não precisa se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai beber, você não precisa se preocupar com princípios ou doutrinas distintivas. E agora eu não estou falando de religião, estou falando de Bíblia, de palavra de Deus. Porque a despeito das pessoas dizerem que a igreja adventista sétimo dia que manda guardar o sábado, isso não é verdade. A igreja adventista sétimo dia nunca mandou guardar o sábado. Quem manda guardar o sábado é Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é a igreja adventista sétimo dia. Quem fala sobre alimentação, que deve se cuidar com a alimentação, não é a igreja adventista sétimo dia, é Deus. E a igreja adventista sétimo dia só propaga aquilo que Deus quer que nós vivamos. No mundo religioso de porta larga, que pode-se todas as coisas, você não tem nenhuma dificuldade com o seu trabalho, com o seu emprego, você não tem dificuldade com a prosperidade, porque enganar as pessoas é possível. Como diz alguns, até cristãos, né? O mundo é dos espertos, e eu creio que o mundo sim é dos espertos, mas o céu é dos honestos e justos. Não, o céu não é para esperto.
Aquele que é justo e honesto, esse sim, esse vai para o céu. Todo ganho material humano, mesmo que em nome de Jesus, é uma fraude para entrar no céu. E no céu não entra pessoas que fraudam. Você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui, queridos? Jesus está falando de duas coisas simples, que tem uma abrangência muito grande na minha vida e na sua vida. É dois caminhos, é um largo, espaçoso, que não tem dificuldades, que você pode andar, você pode fazer o que você quiser, e você pode cantar, adorar, pode usar a Bíblia, e um caminho bem estreito, que você precisa viver diferente do que se vive no caminho largo. Um caminho leva para a sua vida, a vida que você quer, o outro não, o outro leva para a eternidade. No entanto, o caminho largo, a porta larga, é a porta que o mundo aceita. É a porta que você não tem dificuldades, porque a sociedade se fechou em torno de um princípio, ela que rege os princípios de como você deve viver, mesmo no mundo religioso. Mesmo dentro da religião, dentro de princípios e dentro daquilo que você deve prezar como palavra de Deus. Veja, dois caminhos, porta larga, caminho largo, porta estreita, caminho estreito. Este caminho estreito, esta porta estreita, tem limitações. Você não pode fazer tudo o que você quer, o que você gosta. E aqui é que entra a limitação, porque eu como ser humano não gosto que ditam o que eu devo fazer ou o que não devo fazer. E nós estamos vivendo numa sociedade muito moderna, em que as pessoas dizem que nós estamos vivendo uma geração diferente, e alguns querem que a igreja se adapte às gerações. Eu sei que para muitas pessoas você usar o texto bíblico e o princípio bíblico se torna uma pessoa retrógrada, uma pessoa do passado, uma pessoa que está ligada ao passado. Queridos, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e o será para sempre. A palavra de Deus é o livro da eternidade. Quando nós vamos estudar com o próprio Jesus, coisas que não entendemos aqui e nunca vamos entender, porque há coisas na Bíblia que você não vai entender. Eu vou soltar um vídeo que eu gravei semana passada falando sobre a abolição do Antigo Testamento. Você precisa assistir lá no meu canal, para depois você passar para os seus amigos, para você entender isso, que a palavra de Deus é um livro coeso. Ela não é um livro de datas para vencer partes da sua palavra, não, ela é um livro coeso. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, e ela que deve nos orientar, ela que deve nos conduzir. Nesse caminho estreito, queridos, você tem que se preocupar em ser um exemplo de vida santa, de vida separada, de vida diferente. Neste caminho estreito, a vida do cristão não é regida pela psicologia, pela sociologia, pela biologia, pela teologia, pelos costumes ou pela cultura. Não é regido por isso. Nesse caminho estreito, o cristão, ele é regido pela palavra de Deus. É Deus quem dita o que, como e onde. E eis aqui o grande problema. Porque esse livro, a despeito de ser amado por uma grande quantidade de pessoas e tratado com muito cuidado por um outro grupo de pessoas, e eu estou me referindo ao mundo religioso, continua sendo a palavra de Deus. A pessoa querendo ou não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai ser agora e ela vai ser para sempre. Ela foi no passado e ela é atual para mim e para você hoje. E ela que deve reger as nossas condutas. Os princípios bíblicos é que rege a vida daquele que anda pelo caminho estreito, que entrou pela porta estreita. É a palavra de Deus que norteia o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso negociar, o nosso trato com as pessoas, a nossa maneira de adorar. As pessoas pensam que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Que se falou de Deus, está tudo bem. Mas não é assim que a palavra de Deus diz que é a verdade. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você entende isso? Para entrar no céu não é como você quer. E para entrar no céu, você começa a entrar no céu aqui, adorando de forma correta, vivendo os princípios da palavra, obedecendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor. É aqui que você começa uma vida para a eternidade. Alguns acreditam que quando Jesus voltar, você vai ser transformado, as suas lutas, dificuldades, as suas infidelidades, a sua fraqueza vai ser transformada quando Jesus voltar. Não, queridos, os momentos que nós vivemos nesta vida, os momentos que passamos nessa terra, os dramas que enfrentamos, as dificuldades pelas quais passamos, são os meios que Deus tem para nos ensinar a viver a eternidade. A eternidade será composta de pessoas que creem, confiam e acreditam em Deus.
não de pessoas que usam a Deus como o Senhor dos negócios para a vida dele, aquele que serve de um amuleto para te proteger dos males, e se isso não acontecer, porque Deus não é bom. Não é para essas pessoas o céu. O céu é para aqueles que, mesmo que o mundo te despreze, mesmo que o mundo te rejeite, você sabe que o Senhor te quer, e você vai estar com Ele na eternidade. Esse caminho é estreito, queridos, e por ele você passa levando apenas o essencial nesta viagem que você está fazendo. Você não pode colocar uma carga sobre você de coisas desse mundo que você não consegue andar por esse caminho estreito, porque tem as suas dificuldades, as suas limitações. E sabe, Jesus, ao apresentar a sua palavra, queria que todos que quisessem andar pelo caminho que Ele inaugura, soubessem exatamente o que enfrentariam. A Bíblia nunca negou como é ser cristão nessa terra. Então o que as pessoas fazem hoje no mundo religioso? Quer dizer, as pessoas não, o inimigo, né, que usa religiões, usam pessoas. Então o que eles fizeram? Eles inverteram a situação. E eles dizem que se você é cristão, você não tem problema nenhum, nem de dinheiro, nem de enfermidade, nem de relacionamento, o seu trabalho é só prosperidade, a sua conta é gorda, e se acontece ao contrário é porque você não tem fé, porque você não é de Jesus, e isso não é verdade. A vida cristã daqueles que querem a eternidade e que começam a viver o céu aqui nesta terra é tão difícil, é tão complicada, que Jesus fez uma oração exclusiva por aqueles que o recebem, por aqueles que o aceitam para andar nessa caminhada. Está aqui em João, olha, capítulo 17, você conhece. Eu vou abrir aqui e vou lendo por causa do nosso tempo, né? Jesus orou assim, olha a oração de Jesus, verso 14 até o 18. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha o que Jesus está falando na oração dele. Eu apresentei as tuas verdades. Eu dei para eles o que o Senhor quer, o que o Senhor espera. Eu dei para eles como é viver a verdade. E o mundo os odiou. Quando a palavra de Deus entra de forma verdadeira, o mundo se posiciona contra. E Jesus disse, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E então Jesus ora mais, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Percebe o que Jesus está dizendo? Ok, desde que eu anunciei a minha palavra para eles, e eles aceitaram a tua palavra, o mundo passou a odiá-los. O mundo não os aceita mais, não os recebe. E eles passaram a não ser desse mundo, como eu também não sou desse mundo. Eu não quero que o Senhor tire a vida deles por causa dos dramas, dos problemas, das dificuldades. Eu só quero que, na medida do possível, o Senhor os livre do mal. E então Jesus pede a Deus que nos santifique, esse povo que ouviu a verdade. E a santidade vem pela palavra de Deus. Sabe, queridos, essa ideia de dois caminhos não é só aqui que Jesus está dizendo. Você encontra ela em outras partes da Bíblia. Você encontra essa questão de dois caminhos, duas direções, em Deuteronômio 11, 26, Deuteronômio 30, verso 15, você anota aí, não vai dar tempo da gente ler, Jeremias 21, verso 8, e Salmo capítulo 1, ali está, eu proponho para você vida e morte, eu proponho a bênção e a maldição, bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, entende? São sempre dois caminhos. Então nós temos a liberdade de escolher qual caminho queremos seguir. Jesus afirmou, queridos, que os seus discípulos, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, não devem ter o seu coração neste mundo, não devem amar este mundo. E você conhece o texto? Deixa eu ler aqui para você em 1 João, no capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, 1 João capítulo 2, o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu sei, queridos, que a mensagem de Cristo para este mundo e a palavra de Deus do correto e não do politicamente correto, ela é sempre mais dura do que nós gostaríamos de ouvir. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos chegando no fim da história. Nós estamos chegando no final da história deste mundo.
E nós não temos muito tempo para ficar brincando de eternidade. Nós temos que viver a eternidade. E a palavra de Deus é a segurança que nós temos de como é que devemos viver a eternidade. Você não deve acreditar no assim diz o pastor, no assim diz-me a igreja. Você deve acreditar no assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor está na Bíblia. E esse livro que é, assim de forma bem camuflada, contestado entre as religiões, o será de forma clara daqui a pouco. E você precisa conhecer os princípios da palavra de Deus para colocá-lo na sua vida. Jesus afirmou, queridos, aqui no livro de João, no capítulo 15, e deixou bem claro que aqueles que são dele não são desse mundo. Olha o que Jesus disse aqui. João capítulo 15, o verso 18 e o verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O que Jesus está dizendo é que se você se diz cristão e quer viver a eternidade, você não pode ficar esperando os aplausos desse mundo. Você não pode ficar esperando que esse mundo te mime, te dê os melhores momentos da sua vida, que esse mundo te favoreça, que você receba os melhores empregos, que você tenha a maior fortuna. Não é isso que Jesus está dizendo, que se você escolhe a Jesus, o mundo passa a te odiar. Que se você escolhe a Jesus, você perde o direito do mundo. Você tem que tomar uma decisão, ou Jesus ou o mundo. E a despeito de não ter como ficar sem viver nesse mundo, você pode viver a eternidade aqui e sendo uma bênção para as pessoas, de que existe esperança, de que é possível ser feliz, de que é possível ser fiel, de que é possível viver a eternidade aqui até que Jesus Cristo volte para realmente nos dar a eternidade de forma real, onde vamos viver com Ele para sempre. Aqui no capítulo 16, o verso 33, Jesus disse assim, olha: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quer que você saiba o que significa segui-lo neste mundo. Você precisa conhecer que o caminho é íngreme, é estreito. E vai chegar um momento em que seu pé pode sangrar por causa das dificuldades da caminhada. Isso não quer dizer que Jesus te abandonou. Isso não quer dizer que Jesus te deixou e que você está se ferindo porque está sem Jesus. Isso quer dizer que o mundo não tem nada com você e você tem tudo com a eternidade, e que um dia Jesus Cristo virá para destruir esse mundo que te machuca e que te fere. Esta é a promessa que Jesus deixou aqui no capítulo 16, o verso 20. Olha o que Jesus disse, João 16, 20. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Como Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar, o mundo vai fazer festa, vai sorrir. Parece que não tem nada de errado com o mundo, está tudo a mil maravilhas, tudo que eles fazem dá certo. E você, tudo que põe a mão parece que não dá certo. E ele continua: vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? É isso que Jesus diz, é isso que a palavra de Deus nos afirma. Que toda tristeza e o pranto que hoje choramos, um dia vai se converter em riso. E o processo vai se inverter. Mas que tipo de angústia é essa que vive o povo de Deus? Queridos, não é porque você perdeu o emprego, não é uma angústia porque você está sofrendo, não é uma angústia porque é difícil, o cristianismo é um fardo. Não é esse tipo de angústia e choro. O choro e a angústia do povo de Deus aqui é porque eles estudam a Bíblia e percebem que o inimigo está levando milhões e bilhões de pessoas à morte, usando a própria Bíblia, e não há nada que você possa fazer para convencer essas pessoas, porque elas acreditam no que diz o pastor, no que diz a igreja, no que diz os irmãos da igreja, mas não crê no que diz a Bíblia. E a angústia do cristão não vai ser porque o emprego não foi dado, porque não conseguiu passar no concurso, porque as suas rendas diminuíram, porque a enfermidade, não é isso. É só porque o mundo está indo para o mal, só porque o mundo está sendo destruído, e o diabo está conquistando um terreno grande em meio às pessoas, e por mais que você faça, as pessoas não se convencem de que o caminho que eles estão indo é o caminho de morte. Essa é a angústia do cristão. Então, se sua vida é para baixo, se você anda choroso por aí, porque você está com dificuldade financeira, porque o problema de enfermidade te afetou, não é a angústia do cristão, essa é a angústia do mundo. É o mundo que chora pelo dinheiro,
é o mundo que chora pela saúde, é o mundo que chora porque perdeu isso ou perdeu aquilo outro. O cristão não. O cristão sabe que nesse mundo ele não tem nada e não vai levar nada, que esse mundo vai passar, e que ele sabe que está aqui apenas de passagem, é uma viagem, e ele está indo para a eternidade. É essa a mentalidade do cristão, e ele sabe que tudo o que acontece aqui é temporal, nada pode atingir você de forma permanente. Jesus disse que se você chorar aqui e lamentar, você um dia vai sorrir, e o mundo vai chorar, quando estivermos diante do grande Senhor de todo o céu e de toda a terra, trazendo a vitória final para aqueles que o receberam e o aceitaram, e por fim o fim deste mundo e seus pecados. Então a multidão que creram num Jesus que não era o Jesus verdadeiro, não poderão herdar a vida eterna com aqueles que acreditaram. Sabe, hoje você não consegue ver a diferença entre um cristão e um não. O mesmo que sofre um, sofre o outro. Mas quando Jesus voltar, aí você vai ver a diferença. E é aí que importa. É quando Jesus voltar é que importa para vermos a diferença. É interessante que Jesus disse que o caminho, ele tem o seu início em uma porta. A porta não está no final do caminho. A porta está no seu início. Para você entrar pelo caminho, você precisa passar pela porta. E sabe quem é a porta? João capítulo 10. João capítulo 10. O verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha o verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens. Ao capítulo 14, o verso 6, Jesus fecha dizendo que ele é tudo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você consegue entender, queridos, o que Jesus está dizendo? Que nesse mundo, em quase todos os momentos, a porta de entrada tem o nome Jesus. Mas uma porta que tem o nome Jesus não é Jesus, é um falso Jesus. Lembra o que a Bíblia diz? Que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Você lembra o grande conflito, por que se originou? Que Satanás queria ser Deus, queria estar no lugar de Deus, queria ser adorado como Deus. Ele não importa ser chamado de Jesus, desde que ele seja adorado. Ele não importa de ser venerado em lugar de Jesus, desde que a palavra de Deus não seja exaltada na sua vida e você apenas vibre como se estivesse na presença de Jesus. Jesus é a porta, queridos. E quando Jesus entra na sua vida, ele muda a sua vida. Se a sua vida não mudou, porque você não entrou pela porta Jesus. Se você continua o mesmo cristão, vivendo uma experiência de mundanismo, você não entrou pela porta certa. Se você entrou pelo mundo cristão, mas a sua vida não sofreu alteração, se você continua mesmo arrogante, petulante, presunçoso, sabichão, conhecedor de tudo e ninguém mais sabe nada, se você continua o mesmo ser humano, você não entrou pela porta certa, você está num caminho errado. Entrou pela porta de um Jesus que não é o Jesus que viveu nesse mundo, morreu, ressuscitou e está no céu hoje intercedendo por mim e por você. Nós temos que entrar pela porta certa, e a porta certa é Jesus, o verdadeiro, aquele que diz: aquele que vem a mim, eu jamais lanço fora. E quando Jesus diz isso, é porque aquele que vai a Ele tem a sua vida transformada, mudada, purificada. Você deixa de ser mundano e se torna um cristão, e se torna um ser celestial. E a pressão cai sobre você, é isso mesmo, o mundo cai sobre você. E sabe qual é a minha maior preocupação, queridos, hoje como pastor? É que eu não vejo o mundo caindo sobre aqueles que se dizem cristãos. Nem mesmo eu e você, que professamos ser adventistas do sétimo dia. Por que será que isso acontece? Não será porque não vivemos a palavra de Deus? Só temos um nome? Nós só queremos um status na sociedade? É hora de vivermos, queridos, o cristianismo, de vivermos uma fé viva, poderosa, baseada no assim diz o Senhor. Deixar os nossos gostos, costumes, desejos
e nos apegarmos aos gostos, costumes e desejos de Deus. E esses estão aqui na palavra dele. Quando Jesus entra na sua vida, é o único meio que você tem para poder ter a sua vida transformada. Se Jesus não entrar na vida de um ser humano, a sua vida não é mudada. Você passa da mentira para a verdade, do erro para o correto, da vida humana pecadora para a vida humana santa. Quando Jesus entra na sua vida, Ele abre as oportunidades para você ter uma vida nova, uma vida diferente. Então, se a sua vida não muda e não mudou, é porque você ainda não se encontrou com Jesus. Cuidado, o inimigo pode ter feito você entrar por uma porta que não é a porta verdadeira. A vida do cristianismo, quer dizer, é uma vida de humildade, de reconhecer seus erros, de recomeçar, de voltar, de ser transformado, de buscar de novo. A vida com Jesus é uma vida que transforma o seu viver, transforma a sua maneira de tratar a sua esposa, transforma a sua maneira de tratar o seu esposo, transforma a sua maneira de tratar os seus filhos, transforma a maneira de você tratar os seus pais. Quando Jesus entra na sua vida, transforma a sua maneira de tratar e de viver a sociedade, de tratar com o seu próximo, de ver uma pessoa com fome e se condoer dele, de ver uma pessoa com frio e cobri-lo. Se Jesus entra na sua vida muda completamente, não é só você. O que você tem, o que você é para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Se Jesus não entra na sua vida, você continua a mesma coisa. Não importa com quem está com fome, não importa com quem está com frio, não importa a forma como você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos ou os seus pais. Quando Jesus entra na sua vida, então, aí sim, a sua vida é transformada. Sem Jesus não é. Sem Jesus vai ficar sempre no combate, sempre na guerra. Mas quando Jesus entra na sua vida, então a sua vida começa a ser transformada e mudada. E aí você vai ter um monte de dificuldade. Mas Jesus disse que quando Ele está na minha vida, Ele envia um poder chamado Espírito Santo, que começa a transformar a minha vida. E eu começo a crescer gradativamente, até que eu me torne uma pessoa como Jesus espera que eu seja. Agora, não é uma mudança assim não, queridos. Se você pensa que Jesus entrou na sua vida, você dorme um ser humano ruim, amanhece um ser humano bom. Não, não é assim. Eu queria que fosse assim. Porque a gente tem muitas dificuldades de mudar a nossa vida. Muitas dificuldades de lidar com os nossos problemas, com o nosso ego, com aquilo que somos. Deus muda a nossa vida, nos fazendo passar pelos caminhos que temos que passar. O seu dia a dia é uma providência de Deus para transformar o seu coração. Não virá a você, diz a Bíblia, nenhuma prova que você não possa suportar. E não virá sobre você nenhuma coisa que não seja útil para transformar a sua vida, a sua natureza, o seu temperamento. Só virão estas coisas, e Deus só permitirá que isso aconteça, se você o aceitou, para que você tenha a sua vida transformada e purificada pelo poder de Deus. E você vive uma experiência com Ele aqui, para depois viver uma experiência com Ele na eternidade. Há dois caminhos, que você tem que tomar uma decisão. Largo ou estreito, vida ou morte, bênção ou maldição. E eu quero te convidar a que você tome uma decisão nesta manhã. A que você tome uma decisão agora, hoje, neste momento. Jesus ou a vida que você leva? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Qual vai ser a sua decisão? É você que tem que decidir. Jesus nunca vai fazer isso por você. Qualquer caminho que você decidir, Ele vai aceitar. Se você decidir pela morte, Ele vai aceitar. Se decidir pela vida, Ele vai aceitar. A diferença é que se você escolhe a vida, você vai sofrer algumas dificuldades nessa terra para ser transformado como você precisa. Mas Ele promete, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Nenhum momento vai te derrubar, se você estiver comigo. Não é isso que Paulo diz? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? É a morte? É a espada? É a escuridão? É a fome? É a miséria? Ele disse não. Nada nos separa do amor de Cristo. Porque nós somos mais do que vencedores no sangue de Jesus. Qual é a sua decisão para hoje? Quer aceitar Cristo na sua vida? Quer dizer, Senhor, eu sou cristão há muito tempo. Eu sempre bati no peito achando que era melhor do que as pessoas, porque conheço um pouco da Bíblia. Mas minha vida nunca foi transformada. Eu preciso dela mudada agora. E eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E eu quero começar agora a me preparar para a eternidade. Se é o desejo do seu coração, eu queria orar por você nesse momento.
E eu queria te convidar a tomar uma posição mesmo, ousada. Se você quer essa vida ao lado de Cristo, coloque-se em pé e eu vou orar por você em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, purificada em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e pela salvação que temos em Jesus. Ó Pai, obrigado pela tua palavra. Às vezes é muito duro, é muito difícil estudar alguns temas da tua palavra, mas eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E como tem o controle de todas as coisas, nos colocamos sobre os teus cuidados e nos entregamos a ti nesse momento para dizer: Senhor, por favor, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Nos ensine o caminho correto, ó Deus, nos ensine como andar por esse caminho para que possamos andar na tua presença. Batiza no Senhor com o teu Espírito Santo. Perdoa, por favor, e apaga todos os nossos pecados e transgressões, e não permita que os nossos pecados impeçam de termos um relacionamento profundo com o Senhor. Muda-nos, ó Deus, completamente e enche-nos com a tua graça. Eu sei que o Senhor pode ouvir a nossa oração e pode respondê-la, pode mudar a nossa vida, transformá-la, porque é uma promessa da tua palavra. O Senhor diz na tua palavra que quando buscarmos o Senhor em o nome de Jesus, o Senhor vai responder a oração, para que o teu nome seja glorificado em Cristo. Eu sei que esta oração pode ser respondida, porque eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.